Senhoras e senhores, hoje me reagiu Rap, que é mais um marquinho trio da criação de Alga Palkia Giratina. E sim, senhoras e senhores, eu já trouxe o react do N, já trouxe o do Guzma, até mesmo do Cyrus, do Leon, do Ash, campeões de Pokémon e até mesmo vilões de Pokémon. Se vocês não viram esses vídeos, corre aqui no meu canal Mestre Okai, que você perdeu muita coisa. Então eu vou trazer o react do N e do Shine, que eu não trouxe faz um ano, e esse aqui é o epílogo, o início da criação, o equinócio onde tudo começou. E para você que é fã de Pokémon assim como eu, se inscreve, deixa o like e compartilha. Comenta aí embaixo para a gente bater cerca de 10 mil inscritos esse ano. E bora! Marquinhos. Lembrando que essa parte que o Marquinhos está falando de Deus criou o conceito de tempo, espaço e escuridão, está se referindo ao Arceus, que é o deus Pokémon que ele criou acerca de Palkia, Dialga e Giratina, que foram os pilares principais para criar um universo que a gente conhece como o universo de Pokémon. Que o Palkia, ele é meio que aquele que controla o espaço. O Dialga, ele controla a cronologia, o tempo, enquanto o Giratina, que eu chamo de Pokémon Demônio, ele controla o submundo, onde todo mundo não escapa disso. Lembrando que esses filhos que eles criaram foram Groudon, Kyogre e por assim vai. Mas também tem cerca do Rayquaza, que é um dos filhos dele. E também tem cerca do Deoxys. E tem muitos outros que são lendários. Mas eu posso trazer cerca de um vídeo separado sobre os lendários, para não ficar muito longo. Mano, literalmente o melhor Pokémon tipo Dragão e Aço que você vai encontrar, que é o Dialga. Porque, cara, esse aí é um cronófago. Ele pode até mesmo mudar o tempo, mudar a cronologia. Tipo, se ele quiser parar o tempo, se ele quiser congelar o tempo, acelerar, diminuir, ele faz. Tanto é que no jogo de Pokémon, um Sword Shield, ou até mesmo nos jogos de Pokémon Ultra Sun e Ultramon, você pode usar ele no Mundial. Só que nos jogos de Pokémon Diamante e Pérola, quem usa ele é o Lucky, aqui na batalha final. Velho, literalmente o Crono, ele colocou a voz dele no beat do Dialga e caiu como uma luva. Porque você sabe, Crono, Dialga, serviu certinho. Caiu como uma luva, velho, caiu como uma luva. E vocês sabem que Pokémon é meu ramo. Eu gosto disso quando eu era criança. Literalmente, esse Pokémon pra mim, assim como o Palkia, que é o Pokémon Neo Espaço, ele vai controlar qualquer dimensão mesmo. Isso é verdade, porque o Dialga, ele é começo, meio e fim. Onde é que você viu uma história, tem um começo e pronto, acabou? Não, tem que ter o começo, meio e fim. E o Dialga tá aí para provar que tem sempre no começo, meio e fim.
E sempre vai ter isso, até que você não pode existir. Pronto, não tem cerca daquele velho que aparece em Pokémon? Naquele filme de Pokémon? Não, que no caso aquele velho barbudo que parece o Red. Pois é o Red, só que ele envelheceu uns 20 anos. E foi ele, o Dialga. E, velho, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas quem lembra do meu react lá atrás, de 2004, que eu trouxe do Cyrus? Lembra que eu disse que o Giratina, ele era o Pokémon demônio, que ele tinha um vazio, e quando você era puxado por esse vazio, e o Cyrus disse que olhei pro vazio e não pude ver nada? Pois é, o próprio Giratina, ele meio que pegou o Cyrus, levou para aquela dimensão do vazio, e foi literalmente aquilo que ele estava buscando, um nada, um vazio, porque nada estava satisfazendo ele. Lembrando que seria muito louco se o Ash tivesse o Giratina no time dele. Imagina o Ash com o Giratina bem no time dele, que no caso, esse Pokémon, ele é meio que fantasma, dragão e também Dark, velho. Três tipos. Muito louco. Esse Pokémon ia dar um combo funk absurdo, em toda a liga, velho. Só que no jogo Diamante e Pérola, quando o Cyrus tenta, assim, pegar cerca do Yourself, Euself e também Myself, que no caso, os 3 Pokémons do lago, ele consegue pegar a corrente Metria Vermelha, que no caso consegue invocar o Giratina, que, mano, não sei se vocês viram meu react lá atrás, de 2004, de Pokémon vilões, que até mesmo o próprio Volo, ele invade um de Arceus, que no caso uma dimensão celestial, onde ele meio que encontra Palkia de Alga e também Giratina, que, mano, ele podia invocar qualquer Pokémon, mas ele meio que destrói Arceus como se ele não existisse e traz de volta a Giratina do submundo. Bem louco. Velho, literalmente, esse trio da criação é essencial e também muito vital para o universo Pokémon. É sim, porque sem ele não existiria nem sequer o universo que conhecemos como mundo do Pokémon, até mesmo o universo Pokémon. E outra coisa, o Palkia, ele é capaz de criar distorção do espaço e até mesmo dimensões que você nunca vai adivinhar onde ele está saindo. Por exemplo, ele vai aparecer na minha frente, vai aparecer atrás de mim, ele vai aparecer em qualquer lugar, distorcendo o espaço a hora que ele quiser, velho. Não tem limite. E, velho, esses 3 são roubados? São muito roubados. Agora imagine o Cyrus usando Palkia de Alga e Giratina ao mesmo tempo pra acabar de disseminar com Arceus. Ia ser um bagulho doido, ia ser um bagulho muito doido, velho. Ia ser outra funk incrível. Eu já fico imaginando o Ash com essa pá de lendários que criou o WTF mundo Pokémon, velho.
muito incrível, muito incrível. Podiam, sei lá, fazer um anime de Pokémon, onde o Ash já tem o Giratina, onde ele já tem cerca do Suicune, onde ele já tem cerca de, sei lá, o Megalatios, somente para ele não ficar, sabe, na mesmice, fica num... Ah, uma temporada ele tá forte, uma temporada ele tá fraco. Não, vamos dar uma equilibrada. Lembrando que essa parte que ele fala a imagem de Deus, ele está falando de Arceus, que é a divindade suprema de todos os Pokémons. Eu sei. Tem cerca de Mewtwo, que é o Pokémon genético. Tem cerca do Deoxys, que é o Pokémon espacial, que pode se transformar em várias coisas. Tem também cerca de muitos outros, incluindo Darkrai e muitos outros. Mas não se preocupe que eu posso trazer vídeos separados de Pokémon se vocês quiserem. Palkia. Palkia pra mim é o Pokémon de dragão e água, se não estiver enganado. É isso mesmo, dragão e água. Porque se o próprio Dialga, ele é meio que dragão e aço, então ele tem vantagem? Tem vantagem, mas vocês têm que lembrar que o que pode cauterizar o dragão, na verdade, é o tipo fada, mas não é esse caso, porque se eles têm uma tipagem a mais, então eles têm uma fraqueza, mas pode anular o outro. Pior que é verdade, Palkia e Dialga são irmãos primogênitos, mas tudo condiz de acordo com Giratina, que também se encaixa em tipo dragão, velho. E eu não descarto o Giratina dessa, porque ele também é tipo dragão. E se eu tivesse que dizer que os três estão no mesmo meio, estão sim, tudo de acordo com Arceus, que é o Pokémon criador do universo de Pokémon. Olha, só para avisar aqui, o Palkia e o Dialga, eles podem até mesmo cancelar os ataques do Giratina, deixando o espaço dele ainda mais lento ou deixando o movimento dele bem mais devagar. Tipo, o Dialga, ele pode reduzir o tempo de recarga ou até mesmo fazer com que o Giratina vá bem mais devagar, como se ele fosse assim, bem lento. Enquanto o Palkia, ele pode atacar diretamente sem ele perceber. Pior que é verdade, tem esse ditado hoje em dia, cada no seu espaço, cada macaco no seu galho, velho, literalmente tem esse velho ditado, mas possivelmente, bem pensado, eu teria colocado cada uma na sua dimensão, mas também se enquadra porque a gente está falando de Pokémons que dividem tempo, espaço e até mesmo aquilo que é a antimatéria. E, cara, são muito bolados, são muito top, Eu queria ter esses Pokémons bem no meu time para ter uma boa equipe, bem farmada e até mesmo com um bom tipo de equilíbrio, mas whatever. E outra coisa, antes de existir cerca desses três, não tinha absolutamente um nada, a não ser o silêncio. Foi então que o Arceus, ele meio que criou esses três para criar o espaço, criar o tempo, um para antimatéria, para poder regular o mundo, para que não deixar nada disso romper. Porque se você tirar um desse meio, que é o da criação, tudo vai ficar esbalanceado.
Nossa. Lembrando que esse ovo que foi eclodido e veio a criação, nada mais era do que o próprio Arceus, velho. Porque ninguém esperava que o Arceus vinha de um ovo Pokémon. E vocês pensando que era de quem, velho? Porque, velho, eu nem esperava, eu não tava esperando que Arceus vinha de um ovo Pokémon. Mas tudo no universo de Pokémon pode acontecer. Lembrando que Arceus também aparece no mesmo filme de Arceus, um dos filmes de Pokémon que tem Netflix. Velho, você está se perguntando, mas Trio-Kai, onde eu posso assistir Pokémon? Netflix. Você pode assistir Pokémon pela Netflix. Tá lá. Se você tiver interesse, assista, vale muito a pena. Olha, nisso ele tem razão, porque se ele criou acerca do tempo e espaço e a antimatéria, é ele que impõe regras, é ele que pode fazer o que bem entender e é ele que pode colocar as leis. Porque, cara, ninguém pode desobedecer ele, a não ser que o faça, será punido. Basicamente isso. Ah, lembrando que os Pokémons do lago são sim filhos do Arceus, que no caso Azelf, Izelf e também Yuzelf, que no caso são o trio do Pokémon do lago, que serve para dar de início aquela corrente e dar força e vontade para manter o mundo Pokémon totalmente balanceado, porque sem eles deixaria tudo, mas tudo mesmo desbalanceado. E também tem os Elf, que no caso o último Pokémon do lago. Lembrando que no mangá, quem tenta capturar o próprio Arceus é o Volo. É o Volo que tenta capturar o Arceus. E uma vez que ele tentasse fazer isso, o reino de Arceus ficaria à mercê de Al e Palkia e o Giratina ficaria solto do seu reino abstrato e, mano do céu, ficaria tudo uma bagunça mesmo. Ele retornará em 49 dias. Velho, será que vamos ter uma música do próprio Arceus em breve? Será? Será? Eu tô ansioso. Porque, mano, se esse foi só o comecinho, só pra esquentar, eu fico aqui imaginando que o Marquinhos vai trazer uma música solo do Arceus daqui a 49 dias. Anotem aí no calendário, porque daqui a 49 dias eu trago uma música de Pokémon pra vocês, senhoras e senhores. Lembrando que eu ainda vou trazer acerca da música do Grinjow, vou trazer acerca de Gachakuta, que, mano, aquilo ali vai ser pipoco mesmo.
Mas então, esse foi o vídeo resultado. Eu sou o Mestre Caio por aqui. Deixe o like, inscreva no canal, comente no próximo vídeo, compartilhe e que é fanzaço de Pokémon. Até a próxima, valeu e fui!